Como disse o pastor Ricardo, se tornar membro dessa comunidade é um voto de confiança. E quando nós pensamos num voto de confiança, nós sabemos os grandes desafios que cada um daqueles que faz parte desta igreja tem diante do Senhor. E eu diria que para que realmente nós consigamos cumprir os propósitos que Deus tem para esta igreja, nessa cidade, nós precisamos ter essa experiência da restauração. Em outras palavras, precisamos ser totalmente restaurados. Restaurado porque o que nós temos percebido dentro da experiência pastoral é que muitos não conseguem ir adiante. Muitos, infelizmente, acabam se desviando dos propósitos. Muitos, infelizmente, acabam se apagando no caminho por conta de se esquecerem de renovar aquilo que é a aliança que nós temos com Deus. E às vezes por conta de tropeços, às vezes por conta de erros, de pecados, e nós temos falado a todos vocês que pecado precisa ser tratado como pecado. E quando o pecado não é tratado como pecado, nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar longe dos propósitos de Deus. Nós vamos continuar longe daquilo que Deus tem para cada uma de nossas vidas. Eu queria compartilhar nesta manhã com vocês esse texto conhecido de muitos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 21, dos versos 15 a 19, onde assim diz a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Siga-me. Nós estamos iniciando uma semana depois de vivermos duas experiências marcantes aqui na igreja, que aconteceram na última quarta e quinta-feira, por ocasião do culto do Dia de Ação de Graças. Interessante que, algum tempo atrás, nós estávamos em dúvida se faríamos 2 cultos ou apenas um na quinta-feira, que é o dia. E a decisão foi que fizéssemos
2 cultos, porque é um dia de semana e nem todos da comunidade podem participar. No entanto, acertamos por fazer 2 celebrações e uma grande surpresa, porque as 2 celebrações, quarta e quinta, nós tivemos o auditório completamente tomado. Na quarta-feira, com apoio às crianças, na quarta-feira tivemos 50 crianças. E na quinta-feira, totalmente lotado. E é interessante que a questão não é apenas a lotação do auditório. Mas vocês estão vendo hoje o nosso cenário aqui. Como eu disse no domingo passado, nosso cenário hoje ele está completo. Durante toda a série, nós tivemos um cenário assim que as pessoas olhavam e diziam, mas esse cenário dessa vez parece que não está completo. Agora está. Aliás, ainda não está totalmente completo porque muitos desses papéis coloridos não couberam aqui. E aqui você vê os mais diversos motivos de agradecimento a Deus. E como nós tivemos acesso àquilo que estava escrito, e nós não ficamos ali bisbilhotando o que estava escrito, apenas vendo alguns desses papéis a fim de orarmos por eles, nós chegamos à conclusão de que, sim, temos aqui muitos motivos de louvor, mas é interessante que muitos também colocaram o desejo de uma vida restaurada diante do Senhor. E eu quero dizer, nessa mensagem que nós chamamos de mensagem avulsa, que acompanha o momento da ceia, que não está inserida em nenhuma série, eu quero dizer que a certeza da restauração existe, é real. Mesmo para aqueles que estão longe. Interessante porque o testemunho que nós tivemos hoje aqui à frente são de pessoas que viveram, talvez no passado, uma experiência muito forte com Deus e por algum motivo, de repente, perderam aquele que seria o desejo até mesmo de servir ao Senhor, como acontece com qualquer um de nós na nossa jornada. Mas é interessante que Jesus ele jamais esquece daqueles que são seus. É interessante que, independente do tempo que muitas vezes você está fora, está longe, um determinado tempo da vida, ele vem ao nosso encontro. E esta certeza da restauração, ela não está apenas, por exemplo, no texto que nós lemos, onde aparece ali a figura de Pedro. Eu queria aqui lembrar um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, 6, onde a palavra de Deus diz, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. É interessante que essas palavras elas foram ditas pela primeira vez a Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Quando Deus prometeu para aquele que ficaria no lugar de Moisés, que estaria sempre com ele e que não desampararia ele em momento algum. E quando Moisés está já aos seus 120 anos, ele relembra o povo e transmite ao povo de Israel essas palavras, dizendo, olha, não se esqueçam que Deus nunca vai deixar vocês, Ele nunca vai abandonar vocês. E nesse sentido, é interessante que há aqueles a quem o Senhor já predestinou, há aqueles a quem o Senhor olhou na eternidade e escolheu, a esses Ele chama, num determinado período da história, restaura essas vidas através do Evangelho. A esses a quem Ele chamou, Ele santifica
Porque esses começam a viver a proposta do Evangelho. E a esses que estão vivendo no processo de santificação, rumo à glorificação, esses, no trajeto, terão muitos problemas. E terão alguns desvios. Mas a esses, Deus estará com a sua perseverança, suportando, dando toda a condição para que cada um daqueles a quem Ele escolheu chegue, vá até o fim. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, Jesus, Ele vai terminar. Ele vai terminar. A história relatada no nosso texto começa com uma tristeza e começa também com decepção. O texto lido fala a respeito da restauração de Pedro. Mas o contexto desse texto diz que Pedro mais 6 dos seus amigos discípulos estavam pescando no mar de Tiberíades. E a tristeza daquele grupo era porque eles estavam agora caminhando sem a presença física de Jesus. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, só que aqueles que conviveram com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, agora por conta de algumas coisas que aconteceram em suas vidas, principalmente na vida de Pedro, eles estavam ali unidos, mas com aquela sensação de que faltava alguém ali. E eles estavam também decepcionados porque aquele grupo passara a noite toda pescando e não pescaram sequer um peixe. E é interessante que em meio a essa decepção e frustração, diz-nos o contexto que a mudança começa quando alguém lá da margem chega e grita para aqueles que estão no barco: tem algum peixe para comer aqui? Tem algum peixe? É interessante que quem estava falando era Jesus. E eles ainda não haviam percebido que era Jesus que estava na praia. E do barco disseram: nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Então uma ordem vem do Senhor Jesus: joguem as redes do lado direito. É interessante que a partir daí que eles começaram a notar que aquelas palavras eram conhecidas deles e que eles, a partir desta palavra, eles jogaram a rede e eles não conseguiam trazer a rede de volta, haja vista a quantidade de peixes que haviam nas redes. E é interessante que nós estamos vivendo nesse texto entre o 9º e 39º dia após a ressurreição, e na agenda de Jesus, o encontro dele não seria apenas um piquenique que ele ia fazer com os seus discípulos ali, assando alguns peixes, tomando refrigerante na beira da praia. O Senhor Jesus, ele tinha na sua agenda um encontro com aquele que seria um homem muito importante dentro do ministério, dentro daquilo que seria a transmissão do Evangelho. Nós estamos falando de Pedro. Por quê? Por que na agenda de Jesus o encontro dele especial era com Pedro? Porque Pedro o havia negado por 3 vezes na noite em que Jesus foi interrogado. Naquela noite foi marcante tanto para Jesus quanto para Pedro, porque Pedro realmente negou o Senhor Jesus. Mas Pedro era parte importante no plano de Jesus para a divulgação do Evangelho. E Pedro, como qualquer um daqueles que, em um momento de crise, ele estava afastado de Jesus. Naquele momento, Pedro, que havia encontrado o Senhor Jesus, que havia sido desafiado por Jesus, que teve realmente a sua vida mudada numa pescaria, quando Jesus o chamou há 3 anos e pouco atrás, agora, numa outra pescaria, ele estava tendo a oportunidade de ser restaurado totalmente para aquilo que o Senhor Jesus tinha para a vida dele. Jesus tem na sua agenda encontros marcantes, encontros aonde ele restaura
completamente a nossa vida. A alguns ele restaura de uma vida que está totalmente fora do padrão daquilo que a palavra de Deus diz. Para outros, esse encontro é restaurador porque Jesus restaura amor, restaura dons, restaura ministérios, enfim, restaura amizade, comunhão com Ele mesmo. E nesse sentido eu queria que você estivesse aqui pensando na restauração do nosso amor. Porque a restauração de Jesus, ela vem com a restauração do amor. Quando ele chega para Pedro, ele diz: Simão, tu me amas? Ele sabia, e Pedro também sabia, que os sentimentos estavam confusos. E provavelmente Pedro ali, muito envergonhado, diante de Jesus, porque ele havia traído o seu amigo, principalmente depois de ter afirmado que por Jesus, ele, Pedro, daria a própria vida. Você sabe o que é isso? Eu vou dar a minha vida por você. E depois eu traio você. Pedro estava confuso. Ele não compreendia bem aquilo que ele fizera durante todo esse tempo de dedicação. O relacionamento de Jesus com Pedro começou, como eu já disse, numa pescaria. E Jesus estava restaurando a vida dele. E por 3 vezes, Jesus pergunta: Simão, tu me amas? E é interessante que as atitudes de Pedro deixaram marcas profundas, como talvez algumas das atitudes que nós cometemos, que deixam também marcas profundas na nossa vida. Alguns erros, algumas tomadas de decisões que nós temos durante a nossa jornada e que nós sabemos que maculam aquilo que são os princípios, critérios que a palavra de Deus deixa para o nosso coração. Pedro estava consciente dessa verdade. Pedro estava consciente de que ele havia feito algo que realmente estava lhe tirando ele de tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Por isso que a cada pergunta: você me ama? Pedro ainda não sabia a profundidade do conhecimento, do amor, daquilo que verdadeiramente estava no seu coração em relação a Jesus. Será que eu amo realmente a Jesus? Mas Jesus, diante das respostas rápidas de Pedro: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E na terceira insistência de Jesus, Pedro enfatiza: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o quanto eu te amo. Por que tanta pergunta, né? Por que Jesus insistiu tanto? Se Jesus conhecia, se Jesus conhece a nossa mente, o nosso coração, por que Jesus tem que enfatizar tanto: você me ama? Ama? Sabem, existem algumas coisas que por vezes nós não entendemos, mas Jesus quer que Pedro, e Ele quer que você esteja também avaliando o seu amor por Ele, porque só existe uma forma de nós realmente vivermos aquilo que é o Evangelho de Cristo, se nós amarmos a Cristo. As pessoas ainda não compreendem que por vezes elas não conseguem fazer algumas coisas ou viver alguns propósitos dentro da igreja de Cristo. Elas não sabem por que elas não conseguem. Alguns ainda não compreendem por que iniciam algum projeto dentro da sua própria vida ou dentro daquilo que faz parte da agenda da igreja e não conseguem ir adiante. Tem pessoas que ainda não conseguem porque não vivem a sua vida como uma bênção para a sua própria família, para os seus amigos. E é por isso que Jesus ele insiste em perguntar para todos nós: você me ama? Você me ama? Apenas um genuíno amor por Jesus é que pode nos levar a ter um genuíno amor pelas pessoas. Repito, Jesus pergunta e insiste em perguntar se nós o amamos, para que a gente possa experimentar o genuíno amor pelas pessoas. Porque se nós não amamos a Jesus, nós não vamos conseguir
amar a ninguém. Uma certa ocasião, um menino, quando eu falo menino porque ele foi muito jovem para o seminário, no nosso presbitério, mas ele teve várias dificuldades durante o tempo de seminário. O seminário que naquela época eram 5 anos, ele já estava entrando quase no 8º ano, ele não conseguia sair do seminário por dificuldades que ele tinha em algumas matérias-chaves, onde se você realmente não tiver uma média, uma nota muito boa, você não vai sair. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu. E eu diria que ele conseguiu mais por misericórdia de alguns professores do que pela condição dele mesmo. E a gente olhava no presbitério com muito carinho para aquele rapaz. E aí então ele foi, como candidato ao pastorado, ele foi para o presbitério a fim de obter a sonhada ordenação. E é um processo onde você é licenciado, é um processo um tanto longo para alguns, e para ele não foi diferente, para ele foi mais longo. E eu me lembro o dia que ele estava prestes a fazer um sermão para o presbitério, para pastores e presbíteros, aonde ele seria avaliado se realmente ele tinha condições de ser um pastor. E é interessante que na manhã daquele sábado ele estava altamente nervoso. Ele não conseguia se expressar. As folhas do esboço eram inúmeras. E ele trocava as folhas, ele foi muito mal. Muito mal. É interessante que quando ele terminou, porque na verdade, dentro daquilo que nós entendemos como sermão, ele não tinha terminado. Mas quando ele pensou que terminou, ele saiu muito cabisbaixo e triste. E logo após veio a crítica do sermão. E não deu outra. Você sabe que nós temos no nosso meio pessoas que são bem misericordiosas, mas temos também irmãos, pastores, presbíteros, que são uma bênção, viu? Tá? Você está lá morrendo, o cara joga a terra sem nenhuma dó. É impressionante. Aquela coisa do amor de Jesus, tem muito lugar que você não vê isso não. Sabe? Aqueles que devem realmente demonstrar amor, muitas vezes dão um exemplo péssimo a respeito disso. E lógico, aí começaram. Teve pastor que fez sermão em cima do sermão dele. Teve pastor que falou que aquele sermão não servia para nada, nem para o lixo. Nesse nível. Agora imagine a situação desse rapaz, ouvindo tudo isso. Imagine você. Mas um pastor, já idoso, homem sério, ele arrebentou com todo mundo. Ele olhou para aquele rapaz e só fez uma pergunta. Por que você quer ser pastor? Só me responda isso. Seu sermão não foi bom. Suas notas, só misericórdia de Deus. Mas por que você quer ser pastor? E eu não me esqueço jamais a resposta daquele rapaz. Ele disse, eu quero ser pastor porque eu amo Jesus. E eu amo falar do Evangelho para as pessoas do meu jeito. Do meu jeito. Esse rapaz foi ordenado na confiança e no compromisso da resposta de que ele amava Jesus. E esse rapaz foi colocado numa congregação, no Vale do Paraíba, ali perto de Miracatu, um lugarzinho que pastores, seminaristas, licenciados, ninguém queria ir para lá, porque fizeram uma igreja, construíram uma igreja. Teve um empresário cristão da cidade, construiu uma igreja, gente, bonita, uma igreja para mais de 100 pessoas. Colocou cadeiras, colocou salas, tinha tudo, mas todo mundo que ia trabalhar naquela congregação, porque era uma congregação apesar do prédio, ninguém conseguia fazer nada naquele lugar. Nada. Não se convertia uma alma naquele lugar. Aí foi esse rapaz, que não tinha igreja para ele, esse rapaz foi para lá. Em um ano, trabalhando lá, no final, ele já tinha mais de 50 membros com ele naquela igreja. Mais de 50. Tudo por quê?
Porque ele tinha um compromisso de amor com o Senhor Jesus. E quando você responde para Jesus, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, é porque na verdade você tem um compromisso de amor com outras pessoas. E aqui eu quero dizer para você que se você ainda não consegue amar de fato outras pessoas, se você tem uma sensação de que o seu amor em relação a outras pessoas ainda é um amor inconstante, você não consegue amá-las, é porque o seu problema maior ainda está no âmbito do amor para com o Senhor Jesus. Por isso, o verdadeiro amor, que é o amor restaurado, contido na pessoa de Jesus, ele vence todas as barreiras. Todas as barreiras. Portanto, Jesus restaura o quê? Em primeiro lugar, o nosso amor. Você pode repetir comigo? Jesus restaura o nosso amor. Mas Jesus também restaura a nossa vocação. Lembra-se de Pedro? Um homem muito ousado nas suas afirmações. Era o primeiro a se manifestar, era aquele que sempre dava a sua opinião, independente de onde ele estava. Pedro era aquele que protegia o mestre, mas agora Pedro, depois da traição, ele não tinha mais o mesmo vigor. Nós estamos falando de um homem ainda no auge da sua idade, talvez no auge da sua maturidade, mas uma maturidade onde ele não conseguia enxergar mais os seus dons, os seus talentos, porque ele não conseguia mais ser usado por Deus. Na sua consciência, ele perdera tudo aquilo que Deus realmente lhe dera para um ministério de pregação, de colheita, de vidas para o reino. Por isso ele estava ali, ao invés de pescador de homens, que Jesus prometera que ele seria no seu chamado, para um pescador de peixes. Por isso que Jesus disse, você me ama mais do que estes, talvez se referindo no texto aos peixes, ou você me ama muito mais do que estes, talvez se referindo aos seus amigos discípulos. O que nós estamos vendo é que estamos diante de um Pedro agora, que estava experimentando na pele o que acontece conosco quando nós somos alvo do inimigo, onde a finalidade deste inimigo é nos afastar das mãos de Deus e produzir estragos em nossa vida, em nossos ministérios e dúvidas sobre a nossa vocação. A gente nunca pode se esquecer que o bom pastor, como vimos aqui na última quarta e quinta-feira, que o bom pastor ele dá a vida por causa das suas ovelhas. Mas a Bíblia nunca escondeu que o ladrão, que é o inimigo da igreja, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E nesse sentido o inimigo estava rindo, porque Pedro estava no lugar que ele sempre quis que estivesse, ou seja, pescador. Vai pescar peixes. Vai pescar peixes. Mas Jesus o envolve dizendo, você me ama, Pedro? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras de Jesus, elas trazem de volta a esperança de que ele, Pedro, ainda poderia ser útil nas mãos de Deus. Como Jesus é diferente ao tratar conosco. O amor de Jesus não permite que ele descarte um de seus amigos, mesmo que este amigo tenha traído. É por isso que há esperança para você, caso você esteja longe. É por isso que há esperança para você, caso você tenha traído a Jesus. É por isso que há esperança para você, caso você tenha feito uma promessa no passado e não tenha cumprido, diante talvez da construção de uma família, diante talvez da educação de filhos, diante talvez de um ministério da igreja de Cristo. O que Cristo está mostrando para nós nessa passagem é que ele veio para restaurar, inclusive, a nossa vocação, porque o reino de Deus é uma fábrica de esperanças. Essas pessoas que vieram aqui à frente, elas não foram convidadas apenas para ficarem sentadas. Nenhum membro dessa comunidade é desafiado a ficar sentado.
Porque nós cremos biblicamente que no nosso encontro restaurador com Jesus, seja a conversão ou seja a restauração, nesse nosso encontro, nós recebemos pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um dom espiritual. E este dom, para que ele serve? Ele serve para que você sirva na igreja de Cristo. Portanto, quando Jesus está ali restaurando o amor de Pedro, ele está restaurando ao mesmo tempo a vocação. Pedro, volta a pastorear as minhas ovelhas. É para isso que eu chamei você. Você tem o dom de pastor. Use isso em favor das ovelhas. Depois disso, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, aonde ele passava, curava pessoas. Escuta, ele não tinha dom de pastor, mas ele foi um homem tão usado por Deus na restauração da sua vocação que até a sombra dele curava. Quando você olha, por exemplo, para Paulo, ele era um homem tão vocacionado que ele dizia para as pessoas: olhem para mim, porque eu sou aquele que olha para Cristo e faz aquilo que Cristo está mandando eu fazer. Que vocação é essa? A vocação, por exemplo, do Silas que foi preso e que, em meio à prisão, ele cantava louvores a Deus. O que eu quero dizer com isso é que cada um de nós tem uma vocação diferente. Aí eu pergunto, qual é a sua vocação? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? E nesse sentido, se você está sentadinho, me ouvindo, se você é aquele que disse para Jesus: eu te amo, o Senhor sabe o quanto eu te amo, então Jesus está falando para você: apacenta minha ovelha, me sirva. Eu sou o supremo pastor da igreja, a igreja é minha. Essa é uma resolução simples que nós temos na palavra de Deus. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E quando Ele chama para que você realmente viva essa vocação. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, restaura o meu dom. Se você é aquele que está vivendo a sua vida e que ainda não compreendeu o seu lugar no corpo de Cristo, ore a Deus. Venha conversar conosco. Vamos procurar isso juntos. Porque a Bíblia nos ensina a respeito de vários dons espirituais, onde certamente você estará sendo usado para a glória do Senhor. Mas há uma outra restauração que nós vemos nesse texto, é onde Jesus restaura os nossos valores. Interessante quando Jesus diz para Pedro: quando você era mais jovem, você agia como você queria. E é assim com a juventude. A juventude, o jovem, ele tem pleno vigor, ele faz de tudo que dá na cabeça. Mas aí Jesus diz: mas quando você for mais velho. Jesus está mostrando para Pedro alguma coisa importante aqui. E é interessante nós lembrarmos que Jesus havia ensinado muitos dos valores do reino para os discípulos. Muito. Acho que Jesus passou os 3 anos ensinando valores. Por exemplo, o maior entre vocês é aquele que serve. Quem é o maior aqui entre nós? O maior entre nós deve ser aquele que serve. Se nós temos como o pastor principal dessa igreja, o pastor Ricardo, ele que deve ser o exemplo daquele que serve. O maior sempre é aquele que deve servir. Por quê? Porque esse é um princípio bíblico. Um outro princípio: quem quiser ganhar a sua vida, terá que perdê-la. Por amor do Evangelho, por amor de Jesus. Um outro princípio: quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. A humildade de uma criança. Quem não se tornar como uma criança. E é possível que muitas dessas lições tenham passado desapercebido aos discípulos. Por isso é que Jesus agora tem a oportunidade de ensinar a Pedro sobre o verdadeiro custo do discipulado.
Quando Jesus está falando para ele assim, Pedro, existe aquela fase da vida que nós somos jovens, existe aquela fase da vida em que nós somos velhos, e Jesus aqui está contrastando as duas condições que todos nós, se Deus assim quiser, vamos passar. Juventude, velhice, mostrando aqui que a vida é finita. E esta vida, desta forma, está destinada a todos os seres humanos. Como que vai ser a sua vida, Pedro, na velhice? Interessante que Jesus estava ali mostrando para Pedro algo que não apenas relativo à vida, não apenas relativo à juventude, não apenas relativo à velhice, mas Jesus estava falando para Pedro a respeito da sua própria, a morte de Pedro, a morte dele. E é interessante que os pais da igreja, por exemplo, Tertuliano afirma que Pedro foi crucificado em Roma sob as ordens de Nero. E nesse sentido, Eusébio, o outro, diz que Pedro solicitou ser crucificado de cabeça para baixo. Nós não sabemos como ele foi morto, mas os pais da igreja dizem isso. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não quis ser crucificado como Jesus. O que tem importância aqui naquilo que se chama juventude e velhice é que tipo de vida a pessoa está levando. E na mente de Jesus, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, viva uma vida aonde você, através dela, vai glorificar o nome de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aproveite esse momento que você tem vigor, onde você consegue se vestir. Mas o texto está dizendo que terá um momento que Pedro não se vestiria. Alguém teria de ajudá-lo. Alguém teria de levá-lo. Alguém teria de carregá-lo. Seja o que for, Pedro. Se você está nessa fase entre juventude e velhice, você sabe que vai ficar velho, então viva a vida, viva uma vida plena para a glória de Deus. A tragédia de muitos é que nem mesmo quando morrem, Deus é glorificado. Uma coisa triste para nós, né? Quando falo para nós, porque eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez eu fui convidado num velório para falar a respeito... Fui convidado para trazer uma palavra no velório. E a esposa, ela queria que eu falasse algumas coisas sobre o marido que eu sabia que ele não tinha feito. Ela queria que eu elevasse assim, a moral do marido. Eu sabia que aquele marido havia pisado muito na bola. E eu não consigo, em sã consciência, falar algumas coisas que, na verdade, não foi verdade. E ela insistia, pastor. Tadinha. Porque nessas horas todo mundo é coitado, né, gente? Convenhamos. Mas eu ouvindo. A gente tem que ter um coração bem misericordioso. Mas ele foi um homem bom. Foi nada, foi um traste. Eu sabia que ele era um traste. Ele não foi bom, não, ele foi péssimo. Mas ela, parece que ela não tinha entendido ainda, ela não tinha. A ponto de eu chegar para ela e falar assim, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não sei qual é o futuro desse homem. Mas eu não posso colocar no céu quem Deus não colocou. Eu não sei. Se ele entrar no céu, ele vai entrar por uma brechinha assim, daquela do tipo... Mas, por favor, a vida dele não foi para a glória de Deus. A vida dele não foi para a glória de Deus. Quantos aqui estão vivos? Está me ouvindo? Se você está me ouvindo, você tem a chance ainda de viver a sua vida para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu estou fazendo umas coisinhas assim meio estranhas. Vamos restaurar isso daí? Jesus restaura os nossos valores. Viva a sua vida para a glória de Deus. E se amanhã eu for falar no seu velório, eu vou olhar e vou falar. Você está querendo falar no meu alguma coisa? Não, primeiro céu. Finalmente, Jesus restaura a nossa amizade. Finalmente,
depois de ter o seu amor, a sua vocação e os seus valores restaurados, Jesus renova com Pedro a sua amizade e a sua disposição de ter Pedro ao seu lado. Pedro, siga-me. Siga-me. Venha atrás de mim. Esteja ao meu lado. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Pedro, você leu o que estava escrito lá em Deuteronômio, eu não vou desamparar você jamais. E eu disse para você, Pedro, no meu ministério contigo, que eu não ia deixar você nunca. Segue-me. Significa uma profunda amizade que não leva em conta os pecados do passado. Por isso que quando a nossa vocação é restaurada, quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que precisamos do perdão, quando nós nos colocamos diante do Senhor e diz, Senhor, perdoa, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, eu errei contra o Senhor, perdoa. Quando nós sinceramente colocamos isso diante do Senhor, Jesus então restaura a nossa amizade, e era justamente isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Porque Jesus já havia ensinado, ninguém, Pedro, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não adianta você ficar pescando peixes quando você disse que pescaria homens. Não adianta você ficar com essa vidinha quando você havia prometido para mim que tinha um compromisso com o Evangelho. Não adianta. Eu quero restaurar a nossa amizade. Me siga, Pedro. Pedro havia seguido o Mestre no passado. Muitas vezes ele não foi tão persistente. Mas após esta restauração, após esse momento de experiência com Deus, eu gostaria que você acompanhasse a vida desse homem. Eu gostaria que você acompanhasse aquilo que ele escreve na sua primeira carta, 1 de Pedro, e na sua segunda carta. Ali ele vai mostrar receitas profundas para nós do que pode fazer uma pessoa realmente restaurada pelo Senhor Jesus. E aqui eu quero chamar e convidar você para esse momento de ceia. Porque eu creio que essa mesma postura que Jesus teve em relação a Pedro, Ele tem a cada um de nós. Ele tem a cada um de nós. É por isso que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós começamos a refletir a respeito daquilo que o Senhor Jesus está mostrando. Por exemplo, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, que representa a morte de Jesus, o grande amor de Jesus, e sem dúvida alguma a ressurreição de Jesus, Jesus está aqui. Ele está entre nós. Ele está aqui renovando o nosso amor. Ele está aqui renovando a nossa vocação. Jesus está aqui mostrando que Ele pode renovar a nossa amizade com Ele, o nosso serviço. Eu queria que você saísse daqui hoje, certamente grato a Deus, como muitos mostraram. Mas eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã, com um propósito real de servir ao Senhor. Diante disso, para refletir e praticar, a ceia rememora o grande amor de Cristo. A pergunta é, como avalio o meu amor por Ele? Como que você avalia o seu amor por Jesus? Como Pedro? E eu vou dizer para você, na vida, nós vamos experimentar por diversas vezes Jesus fazendo a mesma pergunta, e Jesus vai repetir, porque Ele quer que você realmente compreenda o significado do amor por Ele. Você me ama? Você vai ouvir de Jesus uma, você vai ouvir duas, você vai ouvir três. E Ele só vai realmente compreender esse amor a partir do momento que você estiver amando outras pessoas. A ceia marca a vocação do ministério de Cristo com seus dons a serviço da igreja. Como que você avalia a sua vocação? Pense nos dons de Cristo.
dom de serviço, dom de amor. Tem certos dons que você vai procurar em Cristo e não vai encontrar, sabe por quê? Porque Cristo não precisava desses dons, porque o maior dom é aquele que ama. Por isso que Paulo vai falar a respeito da fé, da esperança e do amor. Mas ele diz que o que vai permanecer eternamente é o quê? O amor. Como que você avalia a sua vocação, o seu dom? Eu tenho a certeza de que Deus vocacionou você. Eu tenho a certeza, através da palavra de Deus, que você tem pelo menos um dom. Sirva na igreja de Cristo. Abençoe vidas. Finalmente, a ceia atesta que Cristo viveu e morreu para a glória de Deus. Cristo viveu e Ele morreu para a glória de Deus. A minha pergunta final: como é que você está vivendo? Hoje é para a glória de Deus? E talvez você, que já é membro desta comunidade, ou membro de uma outra comunidade, mas se você está em plena comunhão com a sua comunidade, e está avaliando agora a sua vida, e você percebe que não está vivendo de acordo com aquilo que Deus está expressando, ou seja, para a glória de Deus. Se você perceber que não está vivendo para a glória de Deus, muita gente nessa hora diz: eu não vou participar da ceia então e vou me afastar dela. Eu queria desafiar você a se aproximar da ceia, porque no meu entendimento, a ceia, ela pode ser um marco de grande, de profunda restauração da nossa vida perante o Senhor. Não fuja desse momento, mas confesse aquilo que precisa ser confessado e participe. Enquanto nós vamos ouvir, e se você quiser também cantar, nós vamos ter um momento de oração, cantando e orando, nos preparando para esse momento de celebração da ceia do Senhor. Faça isso agora. Faça isso. Coloque sua vida diante do Senhor. Desse Jesus que está presente aqui e que restaura totalmente. Totalmente.